Sejam bem-vindos ao Bitalks, onde os empreendedores contam as suas histórias. Hoje recebemos o Sérgio Martins, fundador da SM Motors, um projeto que começou pequeno, mas que hoje é uma referência em Guimarães e no país. Um percurso feito de paixão pelos automóveis, muita resiliência e uma visão clara do futuro. Sérgio, obrigado por estares connosco. Ora, essa eu que agradeço. Para começarmos, quem é o Sérgio Martins? O Sérgio Martins. O Sérgio Martins é um jovem, eu já disse noutros tempos que era aquele menino sonhador, não é? Que começou muito cedo, comecei sempre cedo, pronto, e foi sempre luta, foi sempre trabalho, sempre muitos sonhos em cima de mim e sempre a correr atrás deles, foi sempre por aí. Não dou muito pelo tempo passar. Às vezes vou vendo aquelas lembranças de antigamente e eu digo assim, já passaram X anos, já passaram, pronto, não dou muito pelo tempo passar porque dedico-me muito à minha vida e com o tempo digo assim, tipo, já fiz isto, já fiz aquilo, não é? Estou aqui, não é? O Sérgio é muito, olha para um caminho, segue o caminho, vai atrás do caminho, sempre a andar. Não... Vai atrás dos objetivos, não é? Isso. É isso mesmo. Isso. A SM Motors é muito mais do que um stand. É compras, vendas, aluguer, oficina, financiamento. Foi essa visão global que sempre tiveste desde o início ou foi algo que se foi construindo com o tempo? Assim, a SM Motors é o projeto da minha vida, não é? Foi aquele sonho de sempre que começou há muitos anos atrás. Eu lembro-me de andar na escola primária e já dizia aos meus professores que quando fosse grande queria ter um stand, portanto é uma coisa que já vem de muito tempo mesmo. Inicialmente quando eu criei esta marca, quando eu montei a empresa, estava longe de chegar a este patamar, porque eu, na minha ideia, era comprar um carro e vender outro carro, não é? Comprar um carro, vender um carro, comprar outro, vender outro. Pronto, basicamente era isso, a compra e venda. E hoje em dia, infelizmente, já temos um nicho diferente dentro da empresa, ou seja, já conseguimos não só comprar e vender, mas conseguimos ter um bocadinho de tudo dentro do mesmo conceito, ou seja, podemos comprar, mas vendemos, alugamos, reparamos ou fazemos manutenção, não é? Damos assistência ao cliente, não é? Ou seja, ter um bocadinho tudo o que esteja na envolvência dos carros, não é? Que possamos oferecer aos clientes, ou seja, não é só um mero stand, não é? De compra e venda de automóveis, mas sim um stand de automóveis que tem vários produtos / serviços. Já defendes uma marca, digamos assim. Sim. E isso foi uma coisa que inicialmente eu não tinha noção, ou seja, eu nunca pensei nisso inicialmente, como é óbvio, eu estava muito focado em abrir o meu negócio e começar a vender carros, não é? E mais, mas esses produtos todos que hoje em dia tenho, foi à medida que o tempo foi passando, ou seja, foram surgindo as necessidades e eu comecei a pensar nelas e com o tempo pus em prática. Muito bem. Tu começaste a trabalhar muito cedo, aos 11 anos, não é? Sim. A lavar carros num stand. Exatamente. Como é que essa experiência marcou o teu percurso e te ajudou a construir esta mentalidade empreendedora? Assim, eu quando fui trabalhar para um stand para lavar carros, tinha 11 anos, para mim já foi um sonho. Para mim já foi tipo, eu adoro isto. Eu sempre gostei de carros, desde pequenino. Para mim lavar carros, ainda hoje, e eu gosto de limpar um carro, lavar um carro. Portanto, sempre tenho um tempinho, que é raro, mas quando tenho, eu gosto de limpar. E isso, o bichinho ficou ali, não é? Começou ali. E eu lavava os carros, mas via a envolvência deles, não é? Via eles a entrarem, a serem preparados, passarem pelas minhas mãos, depois a serem vendidos, não é? E esse amor cada vez foi crescendo mais, ou seja, isso foi a base para o que eu hoje faço, porque eu depois deixei-me ficar, ou seja, eu já estava ali envolvido nos carros, embora só os lavava, mas com o tempo, tens uma noção, eu lembro-me de ter
14, 15 anos, eu já, tipo, já conduzia, já queria ter carta de carro, porque eu queria andar de carro para trás e para a frente. E eu assim, só preciso de um papel, que de resto já faço tudo. Pronto, e daí, tipo, também aquela ambição, logo nessa altura, eu quero, tipo, depois começo a vender um carro, nessa altura, depois começo a ter o bichinho também das vendas, de ir atrás, aquelas responsabilidades começam a aparecer, e eu com a noção que era muito novo, e eu assim, mas eu gosto mesmo disto. Quando estás a fazer uma coisa e vês que existe potencial para tu poderes fazer aquilo, Tu agarras-te. agarras-te. E eu agarrei-me a isso com unhas e dentes e pronto. E quando tu fazes uma coisa que gostas, eu acho que as coisas fluem naturalmente, não é preciso muita exigência da tua parte, ou seja, quando andas por ela, estás a andar para a frente, já estás a fazer tudo e mais alguma coisa, e com um sorriso na cara então ainda melhor, não é? É dedicação, não é? No fundo é um bocadinho isso. A dedicação acaba por ser natural, porque se tu gostas, não é? Sem dúvida. É por aí. Tu aos 21 anos decidiste abrir o teu próprio stand, não é? Sem praticamente recursos. O que é que te deu coragem para dar esse salto? Olha, eu chamava mais necessidade, não foi coragem. Coragem, eu embora a tinha, mas eu tinha mais medo de coragem. Eu dizia que tinha tipo 20% de coragem e 80% de medo. Até porque ninguém ia acreditar num miúdo, digamos assim, que não tinha nada, não tinha recursos nenhuns. Ou seja, mas tinha uma ambição brutal, tinha a coragem, os tais 20%, que era... que ia ver, não é? Quanto basta. E depois era aquela aventura que eu, assim, olha, eu acho que vou mesmo abrir um stand, não sei. Tipo, vou tentar. Atiraste. Eu lembro de dizer à minha mãe, um dia estávamos a jantar em casa, disse-lhe assim, mãe, vou abrir um stand. E ela, tu és maluco, filho, tu sabes o que estás a dizer. Eu disse, olha, vou tentar. Assim, eu só sei se tentar. Depois logo se vê. Também, olha, se não conseguir, olha, se fico mesmo e tenho mãos para trabalhar, não tenho medo ao trabalho e siga. E pronto. E vale foi o risco, assim. vale o risco, não é? Vale. Tu tiveste uma sensação, ou melhor, vendeste 17 carros logo nos 2 meses quando começaste. Sim. Qual é que foi essa sensação? Eu, para todos os efeitos, imagina, quando eu saio do stand onde eu lavava carros, saí em julho de 2014 e entre julho e agosto, sozinho, e eu começo a falar com amigos, eu falo com este, falo com aquele, e eu tinha aquela necessidade de me afirmar também perante as pessoas, que eu já imaginava ter um stand, mas estava muito longe, porque, assim, como é que eu vou abrir um stand? Não tenho dinheiro, não tenho nada, nenhum carro tinha, não tinha nada. Mas depois lá aparece um amigo que me diz assim, olha, tenho o meu carro, quero vendê-lo, e eu pego no carro dele e tento vender a alguém, vendo. Aparece outro amigo que entretanto comentou com outra pessoa que disse que eu vendia carros e que estava a começar e tal, e disse, olha, então nem de proposta, eu vou de férias, só venho daqui a um mês, tens aqui os meus carros, eu quero comprar tudo carros novos, se quiseres, olha, ficas com eles, documentos, tudo, e eu assim, deixa-me tudo, e confiou, porque também tínhamos ali um elo de ligação, tínhamos uma pessoa entre nós que lhe dava essa confiança e o que é certo é que eu medi os carros logo na mesma semana e ele, quando veio de férias, tinha o dinheiro e eu tinha ali, nem dormia, com tanto dinheiro ali em casa e começa aí o bichinho. Quando voltou por mim, vendo 17 carros, assim no espaço de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, e foi a partir daí que as coisas... Primeiro, para uma pessoa, para um miúdo que não tinha nada, vender 17 carros já tinha alguns trocos, não é? Para quem nunca teve nada, eu até pensava que estava rico. Eu quando me lembro dessas alturas... Mas essa fase inocente até é uma fase engraçada que... Eu era feliz e não sabia. Imagina, tipo, aquilo para mim estava a ser, era como se agora ganhasse Euromilhões. Pronto, e foi por aí. Imagina, eu chego a fim de agosto, tenho essa conversa com a minha mãe e digo assim, vou abrir um stand. Tu és maluca? Vou. Não é? Então procuro uma loja, não é? Arranjo uma loja, depois o problema é alugarem uma loja, porque as pessoas olhavam para mim, a miúdo de 21 anos, um Rafaelito qualquer, não é? E era assim, ninguém me alugava lojas nenhumas, até que encontrei alguém que acreditou, pronto, alugou uma loja, na altura a minha mãe foi a minha fiadora do aluguer,
Pronto, e eu lá alugo a loja. A loja tinha que ser pintada, tinha que lá umas remodelações, tinha que ser mobilada para pôr lá um escritóriozinho, pelo menos, tudo ao baratinho e tal, mas lá foi. E pronto, olha, começou assim. O que é certo é que montei a loja e gastei o dinheiro todo que tinha ganho. E pronto. E depois como é que começaste agora essa vertente da loja? Olha, comecei exatamente como te estava a dizer. Tinha um amigo que também tinha 2 ou 3 carritos para vender e colocou-me lá. Depois tinha outros amigos, porque amigos, entre aspas, conhecidos, que como eu trabalhei 10 anos no ramo, a limpar carros e a fazer tudo o que fosse preciso, eu já tinha algumas pessoas conhecidas e sempre gostaram de mim, eu sempre me dei bem com elas, sempre os tratei bem também. E então eles também acreditaram em mim. O acreditar foi, tinha um carro para vender, punha-me lá também, ou seja, punham-me os carros à consignação e eu não tinha que investir, também não tinha para investir. E quando vendesse os carros, ganhava uma comissãozinha, o que fosse, dava para mim, estava bom. E comecei assim, no dia que abri tinha 2 carros, passado uma semana já tinha 4, passado um mês já tinha pai 6, e foi assim. Passado 3 meses já tinha pai 10, pronto, ia vendendo, 2, 3 carretos, e lembro-me que eu abri em setembro de 2014, e lembro-me que em novembro e dezembro desse mesmo ano, a findar o ano, eu vendi 38 carros. Entre novembro e dezembro. Basicamente, eu tive uma semana sem dormir. Eu preparava carros à noite, até às 7, 8 da manhã, ia à casa tomar um banho e vinha entregar carros. E era o dia todo a entregar carros. Sozinho. Pronto, mas para mim aquilo estava a ser tipo uma cascata de ouro a cair, que eu tinha que arrecadar tudo e pronto. Para não perderes nada. Foi assim o início. O início foi assim, também confesso que a sorte aí também teve do meu lado, mas também com muito trabalho. Mas também, se não tiveres sorte, não tens trabalho. Se não tiveres trabalho, não tens muito sorte. Trabalho. Numa altura em que a crise estava instalada também, numa altura em que não havia grande movimento, numa altura que toda a gente dizia que isto estava muito mal, todos os setores, toda a gente se queixava, ligavas a televisão e só ouvias desgraça, tipo, toda a gente a emigrar, etc. E eu, nessa altura, a vender carros, tipo, dia e noite. Certo. E eu era assim, deixa-me estar caladinho, a ver se ninguém me descobre. Diz-me uma coisa, olhando para trás, quando abriste a primeira loja, sem saber se tinhas de ir para a renda no mês seguinte, o que é que te manteve em frente? Olha, foi quando eu sou muito assim. Eu quando me meto num projeto, ou quando meto uma coisa na minha cabeça, aquilo vai ter que acontecer. Então eu vou dar a minha vida por aquilo. E eu, depois de ter mobilado a loja, ter feito obras na loja, pintei a loja, fiz tudo o que tinha para fazer, eu lembro-me de chegar a casa e eu tinha muito hábito, como tinha ganho muito dinheiro nessa altura, eu tinha o hábito de sempre que chegava a casa contava dinheiro. Aquilo era... E então eu lembro-me que nessa altura cheguei a casa, olha bem, vou abrir o stand, se calhar para o fim de semana. E vou contar o dinheiro que tenho, e já não tenho dinheiro. Porque eu gastava 200 euros ali, 500 ali, 1000 ali, para aqui, para lá. E lembro-me, assim, estou lixado. Agora tenho mesmo, já não vou abrir no fim de semana, vou abrir já amanhã. Certo. E era na minha coisa, ou seja, tipo, isto vai ter que ser, vai ter que andar. E foi muito assim. Eu lembro perfeitamente que no dia que eu abri, tive um senhor que ainda hoje me deu muito bem, e ainda hoje faço negócios com ele, e eu abri, era 8h30 da manhã, era 10 da manhã, e ele estava lá a dizer assim, tu abriste hoje? Não abriste? Abri. Vou-te comprar um carro. E eu fiquei a olhar para ele assim, uou, tipo, isto está mesmo, tipo, está a correr bem. Vendi-lhe um carro. Isto às 2 da tarde, chega lá um casal, tipo, para ver, tinha lá 2 carros, já, ou 3, até chegou lá um casal para ver um carro de umas pessoas, o carro era de umas pessoas que nem sequer estavam no stand, estavam no café ao lado. E está vendo? Disse, não, olha, esse não é meu, mas esses aqui estão. Tipo. E conversa bem, 2 horas de conversa, vendidos um carro que estava lá, que eles nem queriam bem aquilo, mas aquela necessidade, o tem que ser, não é? E foi assim. E quando dei para mim, já andava ali engaçalhado com clientes para trás e para a frente, cedências, as pessoas vinham e eu, como tinha que vender, regateavam os preços e eu...
ok, tipo, olha, mais vale um pássaro na mão que dois a voar e foi agarravas. assim, e foi andando, e foi assim que as coisas foram andando, não é? Sérgio, tu hoje tens clientes que compram carros de 1000 euros e outros compram de 400 mil, não é? Sim. E tratas todos da mesma forma. Quais são os valores que definem a tua marca? Olha, como eu sei o que é começar do zero e não ter nada, eu dou muito valor àqueles clientes que me entram na loja para me comprar um carro de 500 euros ou de 1000 euros, não interessa o valor. Eu já vendi carros de 200 euros também. Para mim, é uma pessoa que tem necessidades, precisa de um bem. Se eu tenho o bem, vou servir. Assim, da mesma forma que me entra essa pessoa, que eu tenho que respeitar e tenho que agradecer, porque está-me a levar, está-me a fazer, está-me a ajudar. Está a confiar em ti, não está a confiar, seja o preço que o carro tenha, é uma venda que eu estou a fazer. E eu vivo de vendas, portanto eu respeito muito e agradeço mesmo muito quando entrego um carro a alguém, seja o valor que for, eu digo sempre muito obrigado e é de coração. Não é mesmo, não é é sentido, porque eu dou mesmo muito valor a quem me ajuda a crescer. E depois, tanto essas pessoas como aqueles clientes mais exigentes que gostam de um bom carro, que têm aquela exigência que, olha, quero aquele carro assim, daquela cor, com aquele volante, com aquela cor, tudo direitinho, ok, pronto. E essas pessoas também levam o mesmo tratamento, ou seja, eu agradeço-lhes sempre e trato-os sempre super bem, dou o meu melhor, não é? Dentro que está nas minhas possibilidades, mas, ou seja, é bom, eu sei valorizar aquela pessoa que compra um carro de 500 ou de 1000, não interessa o valor, como aquele cliente que chega, que sendo exigente ou não, também quer aquele carro que está ali de 100 ou 200 ou 300, não interessa. Para mim, é sempre, ou seja, o interesse é o mesmo. Não é? É crescer, é mais um, não é? Portanto, para mim, embora, claro que se me perguntares, mas é melhor venderes um carro de 100 mil, certo. Claro que é, mas eu também, no meio de tantos carros que tenho à venda, tipo, não tenho só carros 100 mil, aliás, carros 100 mil é uma minoria, é? Ou seja, acaba por, eu não estou quando vejo um cliente entrar pela porta dentro, eu não sei o que é que ele vai querer, sei o que é que ele vai comprar, sei que vou ter que lhe dizer bom dia, boa tarde ou boa noite da mesma forma e vou ter que lhe agradecer no fim também, seja o carro que ele compre. Sim. Portanto, é motivador a partir do momento que eu vejo alguém entrar pelo stand dentro. Isso é isso que eu gosto. A partir do momento que as pessoas entram nas nossas portas, é sinal que andam à procura de um carro, precisam de comprar um carro. Se estão a entrar ali, porque hoje em dia tens tanta concorrência, também, se calhar já entraram noutros sítios, não interessa, mas estão a entrar ali, estão-te a dar uma oportunidade. E isso, eu olho muito por esse prisma, percebes? Olho muito por aí. Depois as coisas acontecem, a gente ouvimos um bocadinho os clientes e sabe-se lá se eles vão dizer, olha, quero um carro de 500 euros ou quero um carro de 100 mil, não interessa. Certo. O que interessa é que eu tenha o produto que ele pretende ou então se eu não tenho, vou arranjá-lo. Vou arranjar a solução para isso. Exatamente, claro que sim. Vender supercarros não é para todos, não é? Qual é o significado que tem para ti? Olha, o significado é brutal, é aquilo que tu durante muitos anos não imaginas que isso pode acontecer porque estamos a falar de peças raras, não é? Quando digo peças raras, são carros muito caros, são carros que exigem especial cuidado, não é? Que é mesmo assim, e que quem realmente também os quer comprar também exige não é? Qualidade e tudo. Ou seja, tens que ter essas coisas para oferecer. Se não tiveres essas pessoas, é mais um, seguem o caminho. O facto de lidar com supercarros, consegues lidar com realidades completamente diferentes daquelas que estamos habituados a ver no dia-a-dia. Porque, primeiro, quando andas num supercarro, as pessoas, na sua maioria, não é? Não são todos, mas na sua maioria as pessoas ficam tipo deslumbradas, não é? Como eu fico. Certo. Eu estou habituado a andar em todo tipo de carros e mesmo assim pego num supercarro e pareço um menino de 15 anos ali dentro. E eu adoro. Mas tu vês que as pessoas tipo sonham com aquilo, as pessoas olham para aquilo de uma forma diferente.
não é? E teres esse... conseguires oferecer isso às pessoas, ou às vezes nem que não seja vender, às vezes aquelas pessoas que, olha, posso só tirar uma foto, posso dar uma voltinha, não é? Claro que a gente não tira um carro da montra para dar uma volta com um cliente que só quer dar uma volta, não é? Só se o carro tiver, só se eu estiver a andar no carro, por exemplo, e até for uma pessoa conhecida, e pronto, e a gente puder nessa hora dar uma volta com a pessoa, porque não, já fiz isso. É uma felicidade e para fazer, a pessoa, porque a pessoa fica ali registrada aquele momento, não é? Quem realmente gostar, é um momento marcante. Como é um momento marcante, da primeira vez que eu nunca mais me esqueço, quando vendi o primeiro supercarro. Já agora qual foi, se não te esqueceu? Foi um Ferrari, um 488 GTB, em 2017. Eu consegui vender esse Ferrari sem ele nunca ter passado pelo stand. Porque eu tinha medo, na altura, porque imagina, foi um carro que era de um amigo meu, ele é médico na Bélgica, é médico fora aqui do país, e ele na altura tinha lá o carro, e ele, estávamos ao telefone, falávamos muitas vezes, ele disse-me assim, e ele, pá, ou seja, pá, tem aqui o meu carro, tu conheces, e o caraças, pá, está aqui parado na garagem, eu não posso trabalhar nele, eu agora, tipo, tenho carro da empresa, também trabalho aqui ao lado, até o carro da empresa está aqui parado, não queres vender o carro? E assim, olha, eu vendo, não sei onde é que eu vou meter, que na altura nem sítio tinha para o meter, disse, eu não vou meter um Ferrari ao lado do Renault Clip, esquece lá isso. E se eu meter agora aqui um Ferrari no meu stand, assim de repente as pessoas vão dizer que vão meter em tudo menos em carros. Pronto. E na altura era muito assim. Pronto. O que é certo é que a lidar no dia a dia com amigos, a gente conhecia gente todos os dias, eu andava muito e a dada altura num jantar, num aniversário de um amigo, estava muita gente e eu estava a falar na altura com um senhor que é empreiteiro e curiosidade, na hora ele disse-me, pá, já anda ao tempo à procura de um Ferrari. E eu, pim! E eu assim, por acaso tenho um para vender, não é meu, é de um amigo, mas ele, qual é o carro e tal? Eu mostrei as fotos e diz, ali não há forma de ver o carro. E eu ligo ao meu amigo no dia a seguir e disse, olha, tens que arranjar a maneira de trazer o carro para aqui, para Portugal, pá, porque eu tenho uma pessoa para mostrar esse carro. E ele, e achas que ele compra? Eu assim, opá, não sei, mas ele realmente disse que anda a procurar há muito tempo e é uma oportunidade. E diz, olha, não interessa, também se não o venderes, guardas-me aí numa garagem, não é? E assim foi. O carro veio para baixo, veio num caminhão específico, porque aquele carro era muito especial, era muito caro também. E na altura chegou, às tantas da noite, 3 da manhã, e aquilo parece que era tipo roubado, que eu não queria que ninguém visse. Eu disse, pá, não é, além de não ser meu, eu não quero tipo ter chatices com isso. Nem queria que ninguém visse que era para ninguém, tipo, sei lá, se fossem roubar ou algo, não era meu, eu não queria ter essa responsabilidade. Pronto, e assim foi. No dia a seguir chamei o senhor olhou para o carro e disse, olha, eu vou-lhe pedir para dar uma volta. Diz ele, mas eu quero que seja você a conduzir. E eu tenho medo de conduzir isto, mas pronto. Lá fomos e tal, chegámos e o homem disse-me assim, olha, diga-me só chover qual é o valor e dê-me até ao fim de semana que eu dou-lhe uma resposta. Eu disse-lhe o valor e o homem disse, uma coisa nem é para o fim de semana. Vou já ali ao carro, vou já dar um sinal e é para fechar o negócio. Não dormi durante para 15 dias. Juro-te, pá, na nossa altura foi uma coisa, foi. Eu confesso que foi ainda hoje, foi o negócio da minha vida. Porque sem saber ler nem escrever, aparece assim um Ferrari às mãos. Primeiro, agradecer ao meu amigo, porque ele confiou em mim, um miúdo com 23 a 24 anos, e ele diz assim, e eu digo assim, como é que ele confia, pá? E ele confiou, pá, e o negócio correu lindamente, o senhor impecável, o senhor ainda hoje é meu cliente, já me comprou mais de 50 carros, eu vendo carros para a empresa dele, para os filhos dele, para a família toda dele, para funcionários dele, ou seja, foi um negócio super interessante, não só pelo carro que ele comprou, mas pela aliança que ficámos. Não é? Pela envolvência que ficou o homem hoje em dia quer comprar um carro, liga-me, ou seja, pá, olha, quero um carro assim, assim, quando tiveres diz-me. E é assim, sou fulano, já tenho o carro. E ele, pronto, bem, transferência na conta bancária, já está. Sim. É assim, já não é... Sabes? Ou seja, foi um negócio, digo que foi o negócio da minha vida porque foi o negócio da minha vida. Sem dúvida, sem dúvida. Já passaste por momentos muito duros, como quase a falência em 2021, como muita gente, não é? Foi uma altura complicada na vida de muita gente.
que é que aprendeste dessa fase negra e como conseguiste dar a volta em apenas 3 meses? Olha, 2021 foi o ano mais marcante de todos, desde que eu tenho negócio, porque foi um ano que eu já tinha atingido todos os meus objetivos, já tinha atingido os meus sonhos todos, tudo aquilo que eu achava que era impossível eu já tinha alcançado, e eu sentia-me uma pessoa realizada. O meu negócio estava a fluir normalmente até chegar à pandemia. A pandemia já tinha vindo em 2020, mas depois tínhamos desconfinado, não é? Supostamente íamos andar outra vez e de repente isto estagna outra vez. Aí nós já tínhamos tido aquela fase de 2020 que tínhamos estado fechados e o negócio quebrou, não é? Apesar de que eu trabalhei sempre, eu fui sempre passando pelos pingos da chuva, trabalhei sempre, mas não era a mesma coisa. 2021, lembro-me perfeitamente que estava tudo a correr bem, de repente o negócio para, quando confinámos novamente, o negócio aí estagnou, eu passava dias e dias e dias sentado numa cadeira a ver zero, as despesas sempre as mesmas. Eu tinha feito muitos investimentos antes disso, para me preparar para um ano que era uma promessa, na altura este ano vai ser brutal, e eu tinha-me preparado para isso, e o que é certo é que eu tinha comprado muitos carros, e os carros ficaram lá todos, o negócio parou, as despesas parece que apareciam do nada, e eu olho, a dada altura estou sentado no escritório e digo assim, estou lixado. Não sei, mas isto está a chegar ao limite. E depois, no meio disso tudo, eu ia tentando remar contra a maré, mas já estava a perder a força, mesmo, porque eu já estava a ficar desanimado. Sem motivação. Porque já não havia coisas boas. Parece que todos os dias era mau. Ou seja, era mais um dia... Tudo aparecia, não é? Cada dia que passava não havia vendas, não havia nada, havia dias que não passava um carro na estrada, eu era assim, parece o fim do mundo, não é? Certo. E de repente, eu acordo um dia de manhã, chego ao escritório e vejo uma carta no correio e da autoridade tributária, na altura, eu olho para aquilo, mais um selo, um IUC, sei lá. E não era. Era um aviso de uma inspeção. Pronto, com o passado tempo tive uma inspeção e eles vieram, entretanto, para a contabilidade e para a empresa, e eu estava a passar uma fase mesmo difícil e apesar disso, eu não estava a perceber bem o que é que estava a acontecer, mas quando falo realmente, quando o inspetor vem de reunir comigo, e ele diz-me o que é que estava a passar e eu caí. Nesse dia podiam falar para mim, aliás, falavam para mim e eu nem ouvia nada. E eu só pensei assim, foi tudo por água abaixo. Porque, além de estar tudo a correr mal, ainda recebo aquilo, quando ele me diz o que se tratava, hoje em dia, para mim é uma coisa super simples, não é? Hoje em dia a experiência já me dá tranquilidade, mas na altura, aquilo que ele me veio dizer e mostrar foi o fruto de toda a minha inexperiência, ou seja, todos os erros que eu cometi desde o início até àquela altura, coisas que não deviam ter sido feitas, mas não é nada de mal, mas foram mal feitas. Pronto, eu, como sempre fiz, dei a cara, como sempre fiz, honrei o meu bom nome, e isso, nunca nada vai estar acima disso. Pronto, dei o corpo às balas, assinei a responsabilidade e disse para mim mesmo, eu tenho que resolver isto. Pronto, só que eu já estava lixado estava, não é? Eu ia para casa e cheguei ao ponto de até nem ter vontade de trabalhar. E eu, assim, acho que chegou ao fim. Então andei ali um mês assim. Pronto, nada ajudava, mas a dada altura, olha, isto da mesma forma que eu acordei naquele dia e recebi aquela má notícia, passados uns tempos acordo também um dia com uma vontade de virar tudo ao contrário. E eu só disse assim, olha, não sei com que força é que eu isto foi alguma estrelinha, não sei, mas eu sei que acordei, saí de casa e disse, eu vou virar isto ao contrário. Eu vou pôr isto. E assim foi. As coisas, parece que essa energia boa me trouxe
me trouxe coisas boas, então eu comecei a vender. Chegava um cliente para comprar um Renault Clio, eu vendia um Mercedes. Pronto, eu fazia às vezes as tripas, coração. Parece que também, lá está, levei uma bufada de ar fresco na altura, porque recebo muita gente também ao mesmo tempo a comprar carros, comecei a vender muitos carros outra vez. Comecei a entrar no meu habitat natural, que eu já estava habituado. E quando dei por mim 3 meses estava tudo resolvido. De ar fresco, não? Foi, ao fim de 3 meses estava tudo resolvido, tudo pago, estava tudo a trabalhar normalmente e eu ainda estava com aquela fezada de que tinha que resolver, até que a minha funcionária, a Sónia, vira-se para mim: "Ó Sérgio, está tudo pago." E eu olhei e eu assim: "Ixi, olha, parece que aí disse vou de férias." Tipo, acabou. Mas não, continuou-se a trabalhar. Só que mesmo assim foi um mês foi um ano que logo a seguir houve mais interferências, parou outra vez, de repente começa outra vez. Foi um ano que aconteceu muita coisa na minha vida, tanto a nível profissional como pessoal, e eu próprio sentia que não estava, o meu psicológico estava ali quebrado, sabes? Então Então o espírito não é, mas é como se fosse o espírito de sobrevivência a uma situação que estava a ser super complicada, que eu não dormia, eu tinha medo, ou seja, isso tudo levou-me a vencer aqueles medos que eu tinha, que eu pensava que aquilo que me aconteceu, e eu antes de acontecer, eu pensava assim: isto se um dia me acontece, eu vou ao charco. Então, como eu vi que consegui dar a volta por cima, eu disse: eu arranjei aqui uma força, não sei de onde, mas eu quero ver essa força mais vezes. E então eu comecei a lidar com o dia-a-dia dessa forma, e os medos acabaram por ir embora. Aí é que eu senti a minha verdadeira essência. A minha verdadeira essência, eu disse: eu sou capaz. Então, eu a partir daí ainda me meti em mais projetos, que eu comecei a acreditar. Antes das coisas acontecerem, eu acreditava nelas, sabia que eu só pensava, eu sou muito de fazer projetos em papel. Às vezes as pessoas que veem até se riem, que eu faço mesmo gatafunhos, e eu pinto o caso no cenário pior que pode haver. Ora bem, se isto correr mal, como é que vai ser? Não é? Tem pernas para andar, se correr mal. E então eu olhava para aquilo, às vezes eu me sinto um bocadinho à tangente, mas vai ser para andar. E as coisas aconteciam. Poucas pessoas, que eu nunca dei a conhecer muito da minha vida, poucas pessoas, talvez 2, 3 amigos meus mais próximos, é que sabiam daquilo que poderia acontecer e que ia acontecer, e eles diziam assim: isso para ti é peanuts, isso resolve-se. E eu, às vezes, aquilo que eles diziam também me encorajava, pronto, e então eu lá fui. Mas foi assim, foi o maior desafio que eu ultrapassei, foi o ano 2021 e essas peripécias todas. Como eu costumo dizer, não há bem que sempre dor, nem mal que nunca se acabe. É verdade, No é fundo, é um bocadinho isso. Sérgio, tu falas muito da importância da tua equipa, em especial do teu irmão Rafael. Sim. O que é que representa para ti esta segunda família da SM Motors? A minha segunda família, que por sua vez é a família com quem eu passo mais tempo, não é? Porque eu já disse isto anteriormente, noutros tempos, eu passo 8, 9 horas com eles por dia e às vezes com o meu irmão até mais. E parecendo que não, acaba mesmo. E eu olho para eles como uma família assim, porque eles ajudam, eles estão do meu lado, eles dão a camisola por mim, pela empresa, pelo bem da empresa, e isso para mim é algo. Primeiro porque há uns anos atrás, porque eu sei o que é estar do lado deles, não é? E eu quando estive do lado deles, do lado de lá, eu fazia exatamente aquilo que eles fazem. Eu também lhes incuti isso, desde sempre lhes disse: que eu não consigo, eu sou patrão, mas não ajo com eles como se fosse patrão, não é? Eu quando lhes peço alguma coisa, é por favor, e sou sempre delicado com eles. Não gosto muito se tiver que me sentar numa mesa de café com eles, sento. Se tiver que me divertir com eles e jogar a bola com eles lá no stand, também jogo. Eu sou muito assim. Também se tiver que dar um berro, também dou. Certo. Pronto, mas é a tua parte, não mas contudo, eu gosto mesmo muito de cada um deles. Ou seja, porque eu vejo que eles
eu vejo que eles estão ali com gosto, eu vejo que eles têm interesse, eu vejo que eles se preocupam. Isso para mim é um alívio, ir para casa todos os dias, saber que se eles não estão lá e que aquilo está bem entregue, para mim eles merecem tudo, porque é de muito valor, é de muito valor. Hoje, principalmente nesta fase do campeonato, que hoje em dia cada vez mais mais eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa que quando contrato alguém, eu já contratei algumas pessoas, não muitas, mas algumas, eu analiso as pessoas não a fundo, mas eu olho muito a qualidade da pessoa, a essência deles, percebes? Eu lembro perfeitamente que eu, quando decidi meter um vendedor, isto foi super estranho. Na altura, até a minha colega do escritório disse-me assim: Sérgio, não estás a pensar bem? Não estás a pensar mal? Eu disse: não, porque eu na altura meti um anúncio que queria meter um vendedor e eu era o único vendedor do stand e apareceram-me na primeira semana 50 currículos e se calhar 100 pessoas. Não é? As pessoas apareciam-me lá. Então apareciam-me vendedores de carros e muitos eu já conhecia, outros eu tinha umas luzes, outros não conhecia de lado nenhum. Então eu meti um vendedor, o meu vendedor, contratei o vendedor que nunca foi vendedor na vida. Certo. Trabalhava numa fábrica, era operador numa fábrica há 20 anos e nunca tinha trabalhado com carros, nem nunca tinha vendido nada. E vai ser este. Não sei, gostei da humildade dele, gostei da sinceridade dele, notavas mesmo que ele não me estava a enganar, que ele estava a falar para mim e estava a ser sincero. Eu fiz 2 ou 3 perguntas, só lhe perguntei assim: olha, e sabes que se alguma vez for preciso varrer o chão ou limpar uma casa de banho, diz ele na hora, não tenho problemas nenhuns com isso. Eu olhei para ele e senti que aquilo que ele estava a dizer era sincero. E eu assim, vai ser este. E tinha alguns já predefinidos que eu sabia que eles eram máquinas, mas eu assim, não, eu quero uma pessoa que venda a verdade, não é? Porque vendedores, hoje em dia qualquer um sabe vender. Tu se tens um carro, se o carro vale 20.000 euros e se tu, sem saberes vender um carro, metes esse carro à venda por 15, tu vais vender o carro. Tu não precisas ser bom vendedor, tu vais vender o carro porque as pessoas querem comprar, querem preço, as pessoas vão comprar. Agora, se tu fores um bom vendedor, se tu fores uma pessoa que vende verdade, tu vais vender o carro pelo preço dele, mas a pessoa vai gostar de ser atendida por ti. Uma pessoa delicada, uma pessoa humilde, uma pessoa que mostra confiança às pessoas, isso é muito bom. E eu preferi ir por aí, se calhar é um caminho mais difícil. E foi, mas hoje em dia, até que ele passado 3 meses queria desistir, mas eu tive uma conversa com ele na altura e disse-lhe que não era esse o nosso lema, e logo a seguir ele deu a volta e hoje em dia é um grande vendedor. Eu tenho muito orgulho nele. Ainda bem. É por aí. Já agora, Sérgio, que impacto teve a tua estratégia de dar 2 e 3 anos de garantia, quando quase ninguém o fazia, na construção de confiança de clientes? Foi outra aventura. Olha, na altura toda a gente dizia, o pessoal das oficinas, que eu antes de ter a oficina trabalhava com outras oficinas fora. E não, hoje me dou bem com eles e eles diziam assim: tu és maluco? Tu vais dar 2 anos de garantia de um carro com 5 anos, de um carro com 8 anos? Eu vou. Mas porquê? Eu disse: olha, vou porque ninguém dá. E porque eu estou a começar, e eu preciso de clientes, e eu preciso que as pessoas acreditem em mim, e eu preciso que as pessoas tenham argumentos para dizer assim: vou ao SM Motors comprar um carro. E se na altura ninguém dava, a gente dava 1 ano e 1 ano, sabe Deus, alguns até davam 1 ano só mesmo dizer que dava, que nem dava nada. E eu dava tudo. Eu dava 2 anos, o cliente chegava lá, olha, fundeu uma lâmpada, e eu lá ia trocar a lâmpada. E o homem da oficina disse assim: tu dás-te às pessoas? Dou porque eu preciso. Mas estou assim para dinheiro, e disse: pronto, isto é uma semente. E eu dizia mesmo: eu estou a semear. Eu disse: eu venho da agricultura, eu nasci na agricultura, com muito gosto. Eu tive uma educação tremenda dos meus avós, da minha mãe, e eu, durante muitos anos, trabalhei na agricultura. E então, eu, quando via as batatas prontas a arrancar, eu via que os meus avós também andaram a semeá-las durante semanas. Ou seja, essa educação é para sempre. Tu para colher tens que semear. E a semente tem que ser bem posta. Eu não estou a dizer que fiz
um excelente trabalho, fiz aquilo que consegui fazer, na minha ótica fiz um bom trabalho. Porquê? Porque eu derreti-me muito, ou seja, eu podia ganhar 10 mil euros ao fim de um mês e ganhava 500. E às vezes, em vez de ganhar 10 mil, perdia 2 mil euros. E muita gente dizia assim, como é que tu vivias? Pronto, eu ia vivendo, porque eu acreditava que eu precisava de uma carteira grande de clientes para conseguir depois ter a estabilidade. E isso foi acontecendo naturalmente, até que eu cheguei ao fim de 2, 3 anos, eu já tinha tantos clientes, eu tinha tantas vendas com uma lojinha pequeninha, mal cabiam 4 carros lá dentro, e eu dizia assim, pronto, isto agora vai fluir naturalmente, porque depois ligava-me o Sr. António, ligava-me o José, ligava-me o Joaquim, ligava-me o André, porque olha, a minha irmã precisa de um carro, não é? Olha, a minha mãe vai passar aí, quer comprar um carro, e as coisas começaram a acontecer. Ainda hoje mantenho a mesma filosofia, e ainda hoje mantenho, é uma das coisas que mantenho, e hoje em dia até dou 3 anos às vezes. Hoje em dia tenho outras condições, criei-as, mas isso resultou porque normalmente o pessoal só pensa em vou ganhar dinheiro. Claro que nós não vamos ser parvos e dizer, olha, mas eu não quero ganhar dinheiro. Claro que quero, eu adoro ganhar dinheiro e tudo aquilo que eu faço é para ganhar dinheiro, isso é óbvio, mas às vezes ir com a sede muito ao pote, não é? É mas morto tu, no artista. fundo, tens que servir para colher, não é? É isso. Tu tens que servir depois de servir, colhes o dinheiro. É isso. É isso. Eu dei um bocado o exemplo das batatas. É muito bonito, tu vais a um restaurante, estás a comê-las, mas alguém se vergou para las semear e para las apanhar. É isso. Entendes? Portanto, é assim, isto é tudo, mas é tão importante comê-las, mas também para las comer, tiveste que as semear, tiveste que as apanhar, tiveste que as pôr na mesa. Pronto, eu sei que não fazemos todos isso e nem é o nosso trabalho. Pronto, alguém as vai semear, alguém as vai colher, alguém as vai comer. Tudo bem. Alguém as vai vender, tudo bem. Cada macaco no seu galho. Mas, ou seja, a produtividade até as coisas acontecerem dá trabalho. E eu, quando comecei, eu lembro, eu baseei-me sempre em 2, 3 stands a nível nacional. E eram os melhores. E eu olhava para aquilo que eles faziam. E eu assim, esses fulanos dão 2 anos de garantia, como é que é possível? E pronto, e eu comecei, e eu assim, olha, vou fazer a mesma coisa que eles. E lembro perfeitamente de um stand grande de Lisboa me ligar, nessa altura, e dizer assim, senhor fulano tal, está tudo bem tal, somos colegas de profissão, eu sou o senhor fulano tal, do stand tal, e eu, assim, o que é que eu fiz? Não é? Um tubarão. Você está a dar 2 anos de garantia? Você tem stand há quanto tempo? Eu só tenho stand há meio ano. Quer dizer, você começou a dar 2 anos de garantia e tal. Eu lembro-me na altura, eu seguia tanto o trabalho deles que eu copiei, não foi copy-paste, eu alterei algumas coisas. Mas eu na altura, no meu site, pus mais ou menos os mesmos dizeres que eles. Desenrasquei-me. Troquei algumas palavras e ele na altura topou isso. Hoje em dia somos grandes amigos, jantamos muitas vezes e fazemos muitos negócios e falámos muitas vezes isso, mas foi inteligente. Porque na altura muita gente tem, copiou pelo outro. Não copiei, desenrasquei-me. Não é? E eu não tenho problema nenhum, como hoje em dia já muita gente a nível nacional copiou muitas coisas por mim, que eu sei, e alguns vão-me dizendo, outros não dizem porque têm vergonha ou não querem assumir, e para mim está tudo certo. Eu também já copiei e volta e meia vou copiar se eu preciso de outros. Certo. Se eu achar a ideia inovadora e interessante, porque não é? Se bem para acrescentar, no fundo, é isso, isso não prejudicas ninguém diretamente. Porque hoje em dia ninguém vai descobrir a pólvora, ou então quem descobre a pólvora, depois aquilo é transmitido para outros. Pronto, e eu aplaudo toda a gente que faz bem e que acho muito bem. Tem que ser. Hoje em dia, qual é o teu perfil de cliente tipo? E como é que fidelizas ao ponto de muitos já voltarem 2 vezes, 3 vezes e por aí fora? Pronto, é no seguimento da comércio que estamos a ter da garantia, porque claro que não é só por isso. Hoje em dia o cliente chega ao stand por recomendação, por bom feedback, por teres o carro que ele realmente quer, ou então, caiu ali de paraquedas, seja pelo que for. Tens que tratar bem a pessoa, tens que ser acolhedor, tens que oferecer confiança à pessoa,
não é só o carro, é porque é aquele carro que está ali, nestas condições, assim, bem detalhado, fez assim, e agora vamos vender e não vamos fazer isto, vamos fazer a revisão. Não há cliente nenhum, que se pode acontecer esporadicamente, mas normalmente, e com o serviço que hoje temos, o cliente compra um carro hoje no stand, amanhã está a receber vídeos do serviço que está a ser feito. Certo. Ou seja, o cliente está a ver o carro, está a ver as entranhas do carro. Isso é regra. Isso até normalmente só se vê em grandes marcas. Pronto, não é? e lá está, eu copiei essa questão pelas marcas. A marca fez-me isso a primeira vez, eu comecei a fazer logo isso. Certo. Pronto, isso é há clientes que dizem mesmo, não precisava ter mandado, a gente confia, mas olha, mas fica registado. É prática da casa. Pronto, exato, fica registado. Pronto, tudo isso. E depois, aquilo que é o pior que podia acontecer na venda de um carro a um cliente é o carro avariar. E antigamente, comprei um carro ao Sérgio ou ao Zé, a quem quer que seja, e o carro avariou. Pronto, e hoje em dia, o que é que eu resolvi fazer? Há uns 2 anos atrás, 3 anos, mas principalmente há 2 anos, pensei assim, eu vou fazer com que aquilo que é um problema, tanto para mim como para o cliente, seja uma solução. Eu vou criar a oficina, eu vou criar condições, não é, para que, caso aconteça isso, eu consiga dar conforto ao cliente, resposta imediata, não é? E ainda assim, tipo, não deixar que o cliente fique sem carro. Então, e saberes o trabalho que está a ser realmente feito. É isso. Isso é muito importante. Nos dias em que correm, é mesmo muito importante. E não só o cliente ter logo a situação a ser resolvida, como disponibilizar logo um carro para o cliente andar, ou seja, um carro de substituição em que o cliente não fica com a vida tipo estagnada, ou seja, consegue fazer a vida toda. Ou seja, aquilo que era um problema, hoje em dia é uma solução, é uma coisa banal, é uma coisa fácil. E isso, porquê? Porque eu antes de vender, eu ponho-me sempre na pele do cliente. E eu gostava de ser assim tratado. E como eu também já fui assim tratado noutros sítios, também copiei. Eu sou um copião, seja o que for, mas eu fiz sempre aquilo que achava, eu faço, e depois eu sinto que os clientes, claro que se me dissessem, Sérgio, mas bem todos, não bem, porque tu nunca vais agradar a toda a gente, vai haver sempre alguém que não vai gostar de ti, vai haver aquelas pessoas, que até ficaram com dúvidas, vai haver aquelas pessoas que vão pôr sempre em causa algumas coisas, e vai haver muitos, que é o mais importante, que vão recomendar a um familiar, a um amigo, e essas pessoas voltam. Essas mesmas pessoas depois acabam por vir. Eu tenho muitas pessoas que me compraram carros há 11 anos e que já vieram 2 e 3 vezes. Outras pessoas estão a vir agora outra vez. Seja o que for. Isso para mim é missão cumprida. Isso é o mais importante. O melhor que vender uma vez é vender mais do que 2 ou 3. Pelo menos, eu digo isso aos meus clientes todos. Vender uma vez, não, 2 ou 3, pelo menos. Isso mesmo. Como é que tu vês a evolução no setor automóvel, em especial com a eletrificação e os novos modelos de consumo, por exemplo, o leasing e por aí fora? Como é que tu vês? Olha, eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo o leasing, por exemplo, é uma coisa que veio ajudar. Isso foi inovador. Antigamente toda a gente dizia que eu comprei o meu carro pronto, não é? Aquele orgulho. E eu acho que isso hoje em dia até nem se deve dizer, não é? Porque hoje em dia, eu sei, se nós pensarmos bem, o leasing, o financiamento, seja o que for, não é? Tudo que seja dentro dessa modalidade, é o melhor que pode haver, porque tu consegues ter a tua vida exatamente controlada, tem que haver conta, peso e medida, não é? Mas melhor do que ninguém, tu sabes a tua vida, tu tens que estipular o que é melhor para ti, o valor, tudo direitinho, mas o leasing, e eu falo para mim, eu faria, porque em vez de expor, até podes ter dinheiro para comprar 2 ou 3 carros, não interessa, é teu, mas porque é que vais pegar no teu dinheiro, não é? E comprar um carro a pronto, se o carro vai desvalorizar, se o carro vai, sei lá, se o carro vai perder o valor quase todo, e agora se falarmos nos carros elétricos, que agora valem 100 e depois já só valem 30, passado pouco tempo, percebes? Ou seja, vais deitar o teu dinheiro fora, não é? Porque o carro é um meio de transporte, tudo bem que nós somos vaidosos em Portugal, e gostamos de ter um carro ali bonitinho, umas jantes bonitas, eu também gosto, mas é assim, mas o carro é um meio de transporte, não é? É um carro que vai desvalorizar. Ou seja, o leasing faz com que tu pagues um carro, entretanto, quando des para ela está pago, e o teu dinheiro continua no mesmo sítio. Se calhar até está a aumentar, está a render no banco, seja o que for.
não é? Percebes? É a minha ideia. E aprendi isso com um economista, um amigo meu. Porque tu, no fundo, aquele dinheiro que se calhar estás a investi-lo toda uma vez, podes investir noutro sítio. Podes investir noutro sítio, até podes pôr a rendê-lo para ajudar Exatamente. a pagar o carro, percebes? Pronto, e eu olho muito para isso, também, claro, com o tempo fui evoluindo nessa área também, e também tenho esse produto na minha empresa, e trabalho muito com financiamentos, e é uma área que eu adoro, é uma área que eu explorei e que não tinha muito noção de como é que aquilo funcionava, e acho que é útil para toda a gente, para quem quer crescer, para quem quer, para quem quer ter um carro seminovo, ou usado, ou novo, seja o que for, e tiver acesso a essas modalidades, eu acho que faz sempre sentido, porque tu consegues ter, como dizem os brasileiros, não é? É parcelado, mas ao mesmo tempo, tipo, estás a viver, exato, não é? Percebes? Tu consegues pagar um bem, seja uma casa, seja um carro, seja o que for. Quando falamos em leasing, financiamentos, coisas assim mais que valem a pena, não é? Porque não vais andar a comprar, sei lá, vais comprar uma garrafa de água a leasing, mas pronto, mas eu acho que isso faz todo sentido. Antigamente, não, porque o meu carro é pronto, e tudo bem, e quem puder continuar a comprar carros a pronto, tudo bem, tem clientes que chegam lá e querem pagar tudo a pronto já. Tudo bem, ok, você é que sabe, não é? A gente às vezes até dá ideia, olha, mas não quer fazer um financiamento, porque olha, consigo aqui uma taxa porreira, não, esqueça lá isso, é pronto de pagamento. Outras pessoas que até querem pagar a pronto e a gente explica e damos o nosso discurso, não é? E dizemos mesmo, olha, mas olha que é vantajoso, e há pessoas que até realmente nós mudamos o mindset e acabam por fazerem. Eu próprio, para a empresa, e na empresa, até há uns anos atrás, eu dizia assim, eu nunca vou fazer um financiamento. E hoje em dia tenho financiamentos, sem precisar, não é? O meu contabilista disse-me, tens que fazer. Se queres crescer, tens que fazer, não é? Como é que vais ter, se tens 30 carros, como é que vais ter 50 carros? Não é? E eu olhei para ele e disse assim, realmente, não vou sair da serpa torta, mas ao mesmo tempo, isso é ok. E só custou fazer o primeiro. Eu peguei aquilo tão fácil, tão rápido, sem dar por ela, e notei a evolução que tive, que logo a seguir fiz mais. As empresas têm que ser aconselhadas e bem aconselhadas, e têm que ir à banca, não tem? Sim, atenção que eu aconselho a fazer isso, mas convém ser estudado de uma forma ponderada e moderada, porque também pode ser o fim de muitas pessoas, não é? Isso, há pessoas que têm acesso a uma unha, querem logo um braço inteiro, e às vezes é preciso ter cuidado. Cuidado, exatamente. Qual é o papel das redes sociais e do digital no teu negócio? Há clientes que chegam até ti de todo o país e até do estrangeiro. Como é que tu vês isso? Com que olhos? Olha, só tenho a agradecer ao digital, porque o digital é uma ferramenta indispensável neste momento já há muito tempo, não é? Desde que eu vendi o primeiro carro para longe, isto já há muitos anos, eu acredito que eu sempre vendi carros para longe, mas desde que tu fazes o primeiro negócio, tu consegues entender que é imprescindível, não consegues viver sem, porque tu não consegues mostrar um produto que tens a alguém que não seja, tipo, ou que passe nas tuas instalações e veja, não é? Ou então, tipo, tu tens que estar nas redes sociais, tens que estar no digital, de todas as formas possíveis e imaginárias que tu possas, tens que estar, porque tu vais chegar a mais pessoas te vão conhecer, mais pessoas te vão abordar, isso vai gerar mais negócio, vai gerar mais receita, vai gerar tudo. Acho que é super importante, não é? Eu dou sempre o exemplo, o meu vizinho da frente do stand comprou-me um carro porque o viu na net, não é? E o carro estava mesmo em frente ao portão dele, todos os dias ele olhava, ele entrava e saía de casa e esbarrava no carro, e não viu o carro, viu o carro na net, pronto, e viu o carro na net e mandou uma mensagem às 10 da noite a dizer, olha, quero aquele carro, nem sabia que eu tinha, disse, olha, estava na sua porta, não é? Percebes? Opa, é a partir daí... É uma excelente história, é a partir daí. Sérgio, diz-me uma coisa, que conselho darias a um jovem de 20 anos que sonha abrir o seu próprio negócio, mas que sente que não tem meios? Olha, é engraçado porque, ultimamente,
tem-me aparecido muita gente, muitos jovens, e eu adoro isso. E se eu pudesse ajudá-los a todos, eu ajudava. A pedirem-me opiniões, dicas, pedirem às vezes até mesmo ajuda, conselhos, tudo. E curiosamente, eu às vezes sou um bocado apertado de trabalho, quando sempre numa correria infernal todos os dias, mas às vezes, quando me aparecem, quando são aquelas pessoas mais humildes, e eu gosto de perder um bocadinho de tempo com eles e falar, claro que assim, não os vou contar a minha história, porque não há histórias iguais, nem eles estão na mesma altura. Hoje em dia já não é a mesma coisa como antigamente, mas dou sempre, já ajudei muitos, dou-lhes dicas. Hoje em dia digo sem problema nenhum aquilo que eles não devem fazer, que foram erros que eu cometi e que paguei bem caro por eles, não é? Ou seja, digo-lhes logo, e alguns até ficam super agradecidos porque achavam que eu nunca na vida iria dizer. Dou-lhes sempre, quando me pedem ajuda, dou-lhes sempre possibilidades de fazerem negócio e de os ajudar. Claro que não vou conseguir ajudar toda a gente, mas se eu puder fazer, porque há coisas que para mim já são naturais, fáceis, já acontecem naturalmente hoje em dia, que para eles vão ter muito custo. Certo. E então às vezes eu faço com que, pronto, como é natural para mim, eu encurtar um bocadinho o caminho. Ajudo-os, olha, vai por aqui e fazes isto, não é? E alguns depois dão-me feedback e correu super bem, obrigado e tal, depois até me querem agradecer, eu disse, não me agradeças, isto é assim, faz o teu caminho e se podes ajudar outros. Exatamente, não porque ele vai-me ajudar automaticamente mais lá à frente. Ele mais lá à frente, se ele crescer, ele vai ter alguma coisa que eu vou precisar e eu e vice-versa. Os negócios são feitos de pessoas. Os negócios são feitos assim. E os negócios, e esses jovens ou futuros empresários, empreendedores, que eu fico na plateia a bater as palmas, e eu quero que toda a gente tenha sucesso, e eu zelo por isso. E eu gosto mesmo de ver as pessoas a crescerem e a correr bem, adoro mesmo. É uma coisa natural minha. E sempre que eu puder, eu ajudo. Às vezes já tive uma outra situação que as pessoas disseram assim, mandei-te uma mensagem, então não me respondestes, não sei se posso ligar, se liga quando quiseres, se eu não atender, retribuo mais tarde, ou se eu não te retribuir passado umas horas, liga-me outra vez, não tenhas... E caraças, eu estive no stand, mas estavas lá com clientes, não quis incomodar, esperavas mais um bocadinho e tal, mas não é por mal, mas... Sim, mas também tens o teu andamento, a sim, tua vida. Sim, mas sempre que eu posso, ajudo e dou o caminho, indico pelo menos, e o conselho que eu posso dar é que não se iludam, porque isto é um ramo ilusionista, porque isto é assim, tu vendes um carro, ficas com um baralho de notas na mão, hoje em dia não é nas mãos, é nas contas, mas... as pessoas olham para aquilo e dizem, tanto dinheiro, não é? Isso aconteceu-me. Isso é, para quem não está habituado, é um problema. Certo. E eu então digo-lhes mesmo, não te iludas, dou-lhes sempre os conselhos, não vais pelos caminhos mais apetecíveis, são os mais fáceis, são os piores, isso traz consequências graves. Às vezes a maior parte deles eu digo-lhes para não ir e eles vão, pronto, e eu já percebo a fome deles, não é? Mas também toda a gente tem que passar pelo mal para depois perceber. E para dar valor, não é? No fundo. Eu dou-lhes os meus conselhos, de um burro que não percebe nada disto, e depois cada um... Mas sim, é bom ver. Embora que a geração de hoje em dia já não é a mesma coisa que antigamente. Eles querem que a semente seja colhida mais rápido. Há muita informação. Há muita informação. Tu hoje em dia, em todos os ramos, não é? Tu tens informação, tu tens pessoas a pôr-te o produto na mão, praticamente. Ou seja, tu és aliciado de todas as formas isso. E às vezes não passam de simples rasteiras. Certo. Não é? Porque ninguém dá nada a ninguém. Certo. Não é? Quase como estamos sempre a ligar pessoas e a mandar sempre pelas redes sociais tipo links de anúncios que são fraudes, não é? De carros. Imagina, um carro custa 30 mil por 7 mil euros. Estás a ver, tens um carro à venda no stand por 35 mil, eu ganho por 7 e eu digo, está certo. Eu disse, eu estava rico a esta hora, se fosse assim, não é assim. Pronto, é um bocado por aí. Já disseste que precisas sempre de estímulos e desafios. O que é que podemos esperar da SM Motors nos próximos 5 anos?
Olha, Tens aí coisas muito... tens. olha, já tenho coisas em papel, mas eu ao mesmo tempo, eu digo assim, eu já cresci tanto. É que eu às vezes, eu não tenho noção daquilo que foi o crescimento da SM Motors. São pessoas de fora que me dizem, fogo, você e tal, fogo, tem cada carro, eu olho para aqui, eu olho para as pessoas e assim, fogo, se fosse só isso, não é? As consumições todas, mas às vezes pessoas que ligam e querem falar, às vezes até mesmo esses jovens que vêm às vezes pedir assim umas luzes, e eu olho, e eles às vezes dizem, sou teu, pá, não dizem sou teu fã, não é? Mas quase dizem, foi o teu trabalho, pá, tu fazes aquela coisa, e o meu sonho era fazer como tu, olha, nem era tanto, eu era assim, e eu quando eu ouço isso digo assim, está tudo bem, tipo, e eu, porquê? Porque eu sou aquele trabalhador que anda no terreno todos os dias, eu não sou aquele vaidoso que está num escritório, aliás, eu não tenho escritório, certo? Eu não tenho escritório, eu no meu stand, os meus escritórios estão invadidos pelos meus funcionários, pelos meus vendedores, pela minha administrativa, pela Sónia, e eu não tenho escritório, eu sou um bombeiro que ando ali, praticamente, certo. Opá, eu ando no terreno, eu gosto de andar no terreno, não gosto de estar sentado, parado, pronto, e então eu não vejo muito as coisas desse lado, sabes? Tenho gosto naquilo que faço, tem que ser do stand, os carros têm que estar alinhadinhos, isso não é a tua visão, isso já é a tua visão. Os carros têm que estar limpos, têm que estar alinhadinhos, têm que estar bem posicionados, as cores têm que estar preto, branco, eu sou muito assim, eu gosto das coisas direitinhas, mas depois, tipo, para mim já é uma coisa normal, não é? Ou seja, mas quando paro, eu digo assim, fogo, mas me livre, basta ver, se eu há 11 anos atrás não tinha 250 euros para pagar de uma renda, e eu hoje em dia as minhas despesas fixas já são astronómicas, eu digo assim, houve uma evolução muito grande. E então eu, tipo, não tenho medo, porque o medo já ficou muito lá atrás, mas ao mesmo tempo tenho outra coisa que é uma palavra que eu encaixei na minha vida, que é ponderação, não é? E estabilidade, outra palavra bonita, que é, eu agora zelo muito pela minha estabilidade, eu quero ter a empresa sempre estável, e a empresa, um empresário sabe disso, uma empresa está estável como está uma instabilidade tremenda, não é? Ou seja, esses altos e baixos, para mim, às vezes não me confundem, e então eu ando sempre ali a tentar pôr aquilo tipo ali equilibrado. O balancete. E eu quero ter essa estabilidade, embora que eu quero e posso dizer que daqui a 5 anos ou possa estar no mesmo sítio com mais um bocadinho de qualidade ainda, porque existem projetos dentro de projetos, como também posso estar já noutro projeto mais inovador e muito aliciante, pronto, isso pode acontecer, vai depender muito do mercado, da economia, do nosso país. Posso ser dos primeiros a saber? A estabilidade, quem sabe? Para já ainda ninguém sabe. Pronto, fica combinado. Mas ainda ninguém sabe, só se um dia desses fores à minha casa e vais falar gatafunhos e ainda te assustas. Pois fica combinado. Olha, diz-me uma coisa, o que é que ainda te move depois de 11 anos de tanta luta e conquistas? No fundo isto já foi respondido, mas... Sabes, eu há um bocado estava a falar e estava-me a lembrar. O que me move, eu às vezes não sei. Eu sei que às vezes chego a casa e digo assim, fogo, estou mesmo exausto. Tipo, eu sinto-me cansado porque como dou muito de mim, mas eu dou mesmo com gosto. Então eu digo assim, eu ponho-me a pé às 7 da manhã todos os dias, vou trabalhar, e às vezes chego a casa, são 10 da noite, são 11 da noite, e dizem-me assim, chego a casa, está lá um ratinho que me diz assim, só agora, e tanto tempo, e eu assim, pois realmente tens razão, tipo, cansado, só quero tipo dormir, descansar, mas ao mesmo tempo eu sou assim. Eu não me dou parado numa cadeira, eu não sei ficar em casa, eu se for tirar férias para estar em casa, não vou de férias, trabalho. Eu tenho que ter estímulos, eu sou uma pessoa que tem que ter estímulos, desafios, e se eu não tiver desafios, eu vou procurá-los. Eu sou muito assim, não é? Até imagina, se não tenha acontecido, mas chego ao stand
e está tudo parado, não há vendas, não há nada, e, opá, vamos mudar os carros todos de posição. Certo. E ficámos lá e acabámos por nos atrasar e sair mais tarde. Percebes? Eu sou muito assim. Opá, e o meu pessoal às vezes sofre um bocadinho com isso, porque eles às vezes estão lá tipo... E eles quando me vêem chegar, assim, então não há que fazer, dizem, está calminho, então vamos já causar aqui revolução. Opá, eu sou muito assim. Então eu tenho que ter estímulos, tenho que ter desafios. Opá, vamos mudar a montra, vamos fazer isto, vamos pôr estes carros lá para baixo, vamos pôr estes carros cá para cima, vamos mudar. Não é? Opá, olha, este carro está aqui, mas ele fazia ali um barulhinho, já que está aqui parado, vai já para a oficina para ver o barulhinho, para não fazer barulho. Não é? Pronto, eu sou muito assim. E pronto, como isso noutras coisas na minha vida e a nível profissional, e eu gosto de haver sempre, tem que haver sempre um bocadinho de barulho, aquele barulho ambiente. O burburinho. Pronto, isso tem que acontecer. Sérgio, vamos fazer agora uma coisa que costumamos a fazer no podcast, que é um jogo, Okay. onde tu, entre duas opções, tens que escolher uma. E vamos começar com, o que é que tu preferes? Um utilitário ou um desportivo? Desportivo. Um carro novo ou um clássico? Carro novo. Um cliente fiel ou cliente que te recomenda a todos? Um cliente fiel. Crescer com mais stands ou estabilizar o que já tens? Estabilizar o que já tenho. Trabalhar sozinho ou em equipa? Em equipa sempre. Ser empresário em Guimarães ou expandir para fora? Ser empresário em Guimarães. Vender com emoção ou vender com números? Vender com emoção ou vender com números? Pode ser meio? Não, tens de escolher. Vender com emoção. Eu acho que Vamos ser modestos. Da emoção leva-te ao resto, não é? É isso. Um carro de sonho na garagem ou 10 bons negócios fechados? 10 bons negócios fechados. Carro a combustão ou carro elétrico? Portanto, Carro a combustão. Carro a combustão. Estar sempre no terreno ou dar mais palco à tua equipa? Esta é que é mais meio... Dar mais palco à minha equipa. Eu já tenho palco cheio. Mas és muito do terreno. Não é? Nota-se que tu és muito de... E o meu terreno eu faço sozinho. É isso. Entendes? A minha equipa, e isto é mesmo verdade, tudo o que eu tenho lá é para eles. Porque eu não preciso de ir para lá para nada. Eu tenho os meus clientes, tenho os meus futuros clientes, tenho as pessoas que me conhecem à minha volta, estão-me sempre a ligar. Eu de manhã à noite tenho muitas oportunidades de negócio e ando em torno delas. Certo. Eu não preciso necessariamente estar no palco. O palco é para eles, porque é a área de trabalho deles, é o espaço deles. E eu, para mim, em qualquer mesa de café faço negócio. Muito bem. Pronto, vamos às perguntas finais. Se pudesses deixar uma frase para inspirar a próxima geração de empresários, qual é que seria? Coragem. Coragem. Muita coragem. Muita. Gostavas de deixar alguma mensagem ou algo que fique registado neste episódio? Olha, acima de tudo, gostei muito da simplicidade e da forma como me acolhestes. Agradecer por este momento, gostei muito desta conversa. Flui de uma forma natural e também agradecer a oportunidade de estar aqui. Não é? Nós é que agradecemos. Obrigado. Espero que tenhas realmente gostado de estar presente. E agora, eu quero-te fazer uma pergunta que é: que empreendedor gostarias de ver no BitTalks? A única coisa que eu peço é que seja alguém que seja das redondezas. Sim. Olha, eu tenho várias. Eu tenho um grupo restrito. São poucos, mas são muito bons. Ou seja, para mim são os melhores. Mas eu vou dizer um que é uma pessoa que eu gosto mesmo muito e acompanho desde o início. Começámos quase ao mesmo tempo. E é uma pessoa com quem eu estou todos os dias e é uma pessoa que eu admiro mesmo muito, que é o Filipe Silva, do Knockout. Certo. Gostava. Quem sabe. Sérgio, muito obrigado pela tua partilha. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Cada episódio do BitTalks é uma janela para o mundo real dos negócios, com desafios, conquistas e lições que não se aprendem nos livros.
E a ti que nos ouves, que lição vais aplicar esta semana no teu negócio ou projeto? Partilha connosco nas redes sociais, marca a Vitória, ajuda-nos a espalhar conhecimento local com impacto. Até breve, no próximo Bit Talks, onde os empreendedores contam as suas histórias. Obrigado. Fantástico. Feito. Espetacular. Opa, Olha, mais ou menos. Mas estás a ver, eu estava aqui mais uma hora à vontade a falar. Eu se puxasse... Sim, a gente tinha tema para desbravar, no fundo.